Meus amigos e minhas amigas, gostaria nesse momento, através de vídeo, mostrar para vocês a verdadeira situação dos fatos ocorridos e comentados pela prefeita do município, Jane Souza, numa live em que ela realizou agora há pouco tempo. Gostaria também de dizer que nós vamos discorrer respondendo item por item e trazendo a verdadeira situação e provas robustas sobre todos esses argumentos utilizados por ela, onde ela, de forma leviana, tenta macular, tenta manchar a minha imagem. Nós enumeramos alguns pontos mais importantes sobre as afirmações da prefeitura. Gostaria de destacar o item 1, onde a prefeita questiona porque o IBVASF ficou fechado e não tomou parte nesse processo da pandemia. Eu gostaria de responder e colocar a verdadeira situação através de documentos, né? Onde existe, primeiro, uma portaria do governo do estado, decreto 48.830, de 18 de março de 2020, onde o governo do estado e também concomitantemente com o CREMEP orienta para que todos os hospitais, os profissionais de saúde, evitem realizar cirurgias eletivas e atendimentos ambulatoriais. E como vocês todos poderão ver, o IBVASF, através desse momento, ele se mobilizou e trouxe uma coisa inusitada, diferente, e que serviu até de exemplo para o governo do estado, que foi a telemedicina, onde nós realizamos mais de 400 consultas com as pessoas, e aquelas que de repente precisavam de ser presencial, de ter um atendimento presencial visto em loco, nós marcávamos e atendíamos aqui no IBVASF. Então, prefeita, essas afirmações suas aí não têm base e nem verdade, são infundadas. O segundo item é onde a prefeita diz que vai a fundo para saber o porquê do hospital IBVASF estar fechado. Então, prefeita Jane Souza, mais uma vez você se equivoca em dizer que o hospital IBVASF está fechado. O hospital IBVASF em nenhum momento fechou, ao contrário. Ele continuou atendendo, fazendo as ações dele na área de saúde de forma reduzida. E a gente gostaria que, como você disse que vai a fundo para saber o porquê do hospital IBVASF estar fechado, aproveita a oportunidade e vá a fundo também junto ao governo do estado, uma vez que você tem muito prestígio, tem muita influência lá, para que o governo do estado pague cerca de 16 meses atrasados que ele tem com o IBVASF. E isso seria uma coisa muito boa, uma vez que iria beneficiar toda a população de Petrolândia e de região. Sobre o item 3, a prefeita simplesmente leu um ofício dizendo que não precisava dos serviços do IBVASF e que estava muito bem aparelhada. E diz que nem tem conhecimento e nem tampouco foi notificada pelo CREMEP. Ora, como ela não tomou conhecimento, se no dia 28 de maio desse ano, o CREMEP apresenta no seu site notificação para 33 municípios do estado de Pernambuco, onde as denúncias vão desde falta de equipamento de proteção individual, o EPI, como também equipes incompletas e falta de vagas na UTI. Aqui em Petrolândia não tem UTI, então esse item aí não se aplica aqui. Todas relacionadas à assistência aos pacientes suspeitos e confirmados da Covid-19. Inclusive, o CREMEP, nesse mesmo site, ele alerta que a persistência das inconformidades acarretará em medidas que pode chegar até a interdição ética do serviço. Então, meus amigos, faltou mais uma vez a prefeita verdade ou informação? Para finalizar, a gente vai falar sobre o item 4, no qual a gente vai discorrer e vai mostrar provas robustas
sobre as terras de minha propriedade. E nesse momento eu gostaria que vocês atentassem para o que o advogado que está cuidando desse processo, que está em fase de alegação final, vai falar para vocês de forma técnica e de forma de um especialista no assunto. Bom dia, doutor João. Bom dia, povo de Petrolândia. Vou esclarecer aqui nesse breve áudio toda a situação que se encontra o processo judicial de uso capião a respeito dos terrenos que ora estão sendo discutidos pela Prefeitura. No ano de 2003, o Dr. João ajuizou uma ação de uso capião perante a comarca de Petrolândia para ser transferida a titularidade do terreno de sua posse para a propriedade. Posteriormente a isso, no ano de 2004, a Chesf doou esses mesmos terrenos para a Prefeitura. Mas é estranho de se notar que na certidão de doação não foi anexada a certidão negativa do fórum, que seria necessária para comprovar que não existiria nenhum questionamento judicial a respeito desse terreno. É bom lembrar que no mesmo ano de 2003, o Cartório de Registro de Imóveis de Petrolândia confirmou que a área não pertencia a ninguém. Pelo contrário, disse que faria parte apenas do projeto Apolônio Salles. Certo? Então, ao chegar neste momento, a Prefeitura, mediante uma certidão de averbação, ou seja, uma pessoa foi no cartório e pediu para averbar essa situação, tentar demonstrar que é proprietária do terreno é ilegal. É uma forma de arbitrar situações que não condizem com a verdade. O processo se encontra hoje na fase de alegações finais. Fase essa que está somente antecessória à sentença. Então, povo de Petrolândia, tudo que a prefeita está tentando fazer com esse terreno é ilegal. É uma forma de desapropriar uma área sem que seja necessário o pagamento. Ela quer utilizar da força, da arbitrariedade. Tudo isto é ilegal. Existem leis que regulamentam a desapropriação pública. E ela, por saber que Dr. João é líder nas pesquisas, quer tentar desmoralizá-lo. Não foi à toa que publicou aquela nota falsa nos blogs, que tentou caluniar e difamar a pessoa de Dr. João. Então precisamos combater esse tipo de situação, esse tipo de atitude desses antigos políticos que de forma arbitrária tentam ridicularizar os seus opositores. Obrigado. Como vocês ouviram o áudio aí do advogado, eu gostaria de falar de forma bem rápida, bem resumida, sobre essa problemática aí. Essas terras eu adquiri em 97, de 3 pessoas. E nós temos aí ao lado, vocês vão ter a oportunidade de ver o recibo de compra e venda. Foram 3 pessoas que já tinham a posse desde 88, desde que foi fundada a cidade de Petrolândia. E aí, em 97, eu adquiri essas 3 pessoas. Em 2003, a gente ajuizou uma ação de uso capião contra a Chesf. E logo após, foi dado entrada no cartório, através do juiz do município, ele pedindo esclarecimento ao cartório de imóvel de Petrolândia, quando o cartório afirmou que aquela propriedade estava dentro da área da Chesf. E evoluiu, o processo hoje encontra-se em fase de alegação final, e o que é fato? Essa propriedade foi dada entrada da ação uso capião antes da doação da Chesf para a Prefeitura Municipal de Petrolândia. Então, a lei ela não retroage para prejudicar. Ora, se a gente entrou com uso capião antes, contra a Chesf, antes dela fazer a doação
para a prefeitura, ela deveria ter constado nos autos de doação lá essa ação judicial que encontra na Justiça de Petrolândia. Na verdade, a prefeita tem conhecimento de tudo isso aí, uma vez que no processo existe o posicionamento da Procuradoria da Prefeitura Municipal de Petrolândia. Eu só indago, eu só interrogo se ela quis macular a minha imagem, uma vez que eu trago pautado na minha vida a certidão, a honradez e a forma do caráter bem posicionado diante da sociedade, ou me perseguir, que está aí bem claro essa tentativa de você agir de forma leviana, como foi o caso dessa terra aí. Então, meus amigos e minhas amigas, o que a gente viu e o que a gente vê é uma tentativa torpe de tentar denigrir a imagem de um homem que tem uma vida pregressa extremamente correta, né? Com a retidão pautada em tudo que ele fez e que ele faz. Nós procuramos sempre obedecer os princípios da vida, do berço que meu pai me deu, e que até hoje a gente tem seguido esse caminho. Para finalizar, eu gostaria de trazer algumas considerações. Uma vez que a gente vê e viu tanta ira, tanta raiva na cara de algumas pessoas, e o que Deus propõe para a gente, destina para a gente, é tranquilidade, é serenidade, é saber, é conhecimento e muito mais, honradez e respeito às pessoas. Eu fui um estudante de medicina lá de Carnalbeira da Penha, fui vice-prefeito, assumi como prefeito durante 10 meses. Nesses 10 meses, o meu antecessor, Chico de Emiliano, só para vocês terem uma ideia, Chico fez em 3 anos e 2 meses, ele fez uma média de 3.200 metros quadrados de calçamento. Eu fiz 32 mil metros de calçamento quadrado em 10 meses. Eu adquiri 2 tratores de esteira, adquiri 2 vacas mecânicas para produzir leite de soja para as crianças humildes e pobres da região. A gente iluminou toda a via pública de Carnalbeira da Penha com a luz a vapor de mercúrio. A gente iluminou Barra do Silva, a gente fez os primeiros calçamentos da Coab, da Vila da Coab em Floresta, foi a gente que iniciou. Nós recuperamos todas as estradas vicinais do município de Floresta, uma vez que Floresta naquela época era o 3º maior município em área territorial do estado de Pernambuco, e nós conseguimos fazer essa proeza de deixar todo o município de Floresta com suas estradas vicinais recuperadas. Nós fomos o prefeito que mais deu aumento ao funcionalismo público da história de Floresta, sobretudo a educação. Nós construímos postos de telefone na época que não existia comunicação em vários povoados do município. A gente trouxe médicos ultrassonografistas para Floresta e Carnalbeira da Penha, que naquela época era uma coisa muito difícil. Nós instalamos e equipamos o Hospital Padre Evaldo Beto em Carnalbeira, que funcionou e fez diversas cirurgias durante uns 3, 4 anos aí da sua existência. A gente trouxe médicos profissionais, especialistas em oftalmologia, inclusive as primeiras cirurgias de cataratas realizadas no município de Floresta e Carnalbeira da Penha, foi a gente que trouxe. Enfim, nós fizemos uma revolução administrativa em Floresta, em apenas 10 meses, cabe salientar. E nesse período, nossas contas foram auditadas, e em março de 1993, eu recebi o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, com aprovação das minhas contas sem nenhuma ressalva. Cheguei aqui em Petrolândia em 90, 91, e nesse período, o prefeito do município era Zé Dantas. O hospital municipal construído pela Chesf estava em ruínas, caindo, todo rachado, e foi demolido. E na época Zé Dantas perguntou a gente o que é que a gente poderia fazer pelo município em termos de saúde. Eu digo: Zé Dantas, vamos aproveitar aquele espaço da casa de estudante lá embaixo e vamos fazer um hospital improvisado, mas que dê para assistir ao povo da cidade. E nisso aí ele fez toda a transformação daquela unidade,
em um hospital e que ele funcionou durante aí uns 8, 10 anos e nós fomos pioneiros em cirurgias naquele serviço, de fazer todo e diversas cirurgias que apareciam naquele momento. Enfim, nesse período que a gente tem dedicado a vida, a profissão, a Petrolândia e o povo de Petrolândia e da região, com a fundação da Clínica São Tiago, onde fez um trabalho muito propositivo na saúde de Petrolândia, sendo pioneiro, que evoluiu posteriormente para a fundação, a transformação no IBVAS, uma instituição filantrópica, e que alcançou excelentes resultados em termos de saúde na vida das pessoas, não só daqui de Petrolândia, mas de toda uma região. E, consequentemente, a gente foi contemplado aí já com 5 títulos de cidadão em municípios diferentes. Nesse momento, eu aproveito o ensejo para dizer que a vida do Dr. João é uma vida limpa, uma vida correta, dedicada aos bons propósitos e que não tem mácula nenhuma, venha a atingir a pessoa e a moral de Dr. João. E dizer também que a gente tem muito que agradecer a Deus por todas essas realizações e dizer que tem muitas coisas boas para vir por aí, por à frente. O IBVAS, com Deus no comando, está preparando grandes realizações na saúde e na vida das pessoas. Muito obrigado.